Olá, hoje nós estamos começando um novo livro. Nós vamos começar o primeiro livro de crônicas, que também chamamos de Primeira Crônicas. Nas escrituras hebraicas, esses dois livros de crônicas eram originalmente um só. Os tradutores da Septuaginta, que é a Bíblia em grego e foi feita em cerca de 200 a.C., eles foram os primeiros a fazer a divisão. Jerônimo, falecido em 420 depois de Cristo, ele adotou essa divisão na Vulgata, que é a tradução da Bíblia para o latim. O título em hebraico era Dibrei, Rai e Amim, isto é, Atos dos Dias, ou Registros de Acontecimentos Diários. A Septuaginta chama os livros de crônicas de Paraliponema, que significa coisas omitidas nos livros de Samuel e Reis. Os livros de crônicas, contudo, frequentemente tratam dos mesmos fatos que aqueles outros livros, embora tendo em vista uma finalidade diferente e de modo diverso. O título de crônicas foi adotado com base no termo empregado por Jerônimo, Chronicon. Não é um nome impróprio. Parece claro que quando o cronista se lançou na empreitada de cobrir o mesmo terreno que os livros de Samuel e Reis, desejou apresentar a história do povo de Deus desde os dias de Samuel até o cativeiro. Sua nação necessitava de reedificação sobre uma sólida base espiritual, pois seu longo cativeiro havia provocado uma séria interrupção em suas relações para com os ideais e tradições de seu próprio povo. Anteriormente, haviam pertencido a uma teocracia onde os governantes civis e religiosos tinham igualmente a obrigação de honrar a verdade e a lei de Deus. Sob a monarquia persa, o rei era um estrangeiro pagão que não conhecia o Deus de Israel. Somente através de uma vigorosa organização estritamente eclesiástica é que a unidade religiosa da nação poderia ser mantida. Os judeus sentiam cada vez mais que a prometida perpétua soberania davídica falava mais sobre um reino espiritual do que sobre um reino secular. Isso explica a escrita dos livros de crônicas. Aqueles que haviam regressado do cativeiro precisavam ver sua ligação apropriada com o povo de Deus. Após relatar a história do homem antes do tempo de Davi, o cronista mostra o sentido mais elevado das promessas feitas à linhagem de Davi, especialmente no tocante ao Messias vindouro. A atitude dos reis passados para com as questões religiosas é frisada mais do que suas realizações seculares. A imensa importância do templo, do sacerdócio, dos ritos religiosos e da lei moral é salientada. Fica demonstrado que quando os reis desonravam a lei de Deus, caía sobre eles um castigo que servia de advertência, enquanto os reis que honravam as ordenanças de Deus prosperavam. Os livros de crônicas são claramente didáticos e se demoram sobre as bênçãos que acompanham uma genuína vida religiosa. Devem ter exercido um efeito elevado na religião nacional. São abordados apenas aqueles aspectos de sua história que ilustram as questões religiosas. A história das 10 tribos apóstatas, por exemplo, é esquecida, pois não contribui para a elevação espiritual. Os livros de crônicas, Esdras e Neemias estão intimamente ligados e respiram o mesmo espírito. Os livros de crônicas são os antecedentes dos outros dois, que tratam dos acontecimentos após o cativeiro. O Talmud e a maioria dos escritores judaicos, bem como os pais da igreja cristã, atribuem os livros de crônicas a Esdras, pois os livros de crônicas e de Esdras são similares quanto à dicção e à atitude. Um estudo cuidadoso dos livros tem levado muitos eruditos dignos de confiança a colocarem a data de crônicas entre 430 a 400 a.C. A inclusão de genealogias neste livro tem vários propósitos. Como se vê através de Primeira Crônicas, as genealogias serviam para os exilados que retornavam de elo com os seus antepassados e com o seu papel histórico no plano da redenção. Isso os ajudava a recuperar a consciência das suas origens e do seu legado religioso. As genealogias revelaram como Deus escolheu e preservou um remanescente para si, dos primórdios da história da humanidade até os tempos pós-exílios de Israel. O objetivo imediato das genealogias era ajudar as famílias de Israel a repovoar as terras de conformidade com as propriedades familiares hereditárias e assinalar claramente a tribo de Levi, da qual deviam proceder os sacerdotes.
O objetivo supremo delas era traçar a origem dos descendentes da linhagem familiar, através da qual Deus traria ao mundo a salvação. Deus escolhera Abraão, e de Abraão outra família, Israel, e da família de Israel, a tribo de Judá, da qual proveio a linhagem de Davi, e da família de Davi viria o filho messiânico, segundo a promessa divina. Então, agora nós vamos estudar o capítulo 1 do livro de Crônicas. Versículos 1 a 4 do capítulo 1. O cronista começou com esse breve lembrete de que todas as pessoas são descendentes do primeiro homem, Adão. 7 representava a esperança que continuou após o fracasso, quando Caim matou Abel. A linhagem dos antigos patriarcas move-se com rapidez de Adão a Noé. Cada homem dessa lista teve um filho comparativamente cedo na vida, contudo viveu séculos depois. Enoque nunca morreu realmente porque foi arrebatado ao céu. Matusalém foi o que mais viveu, chegando a 969 anos. Versículos 5 a 7. A descendência de Jafé moveu-se para uma região mais ao norte do que a de seus irmãos. Versículos 8 a 16. Maior atenção foi dada aos descendentes de Cã do que aos de Jafé, porque Israel tinha maior relacionamento com eles. A lista começa com todos os 4 filhos de Cã, mas registra somente os descendentes de Cush, Misraim e Canaã. Cush é o termo hebraico para a Etiópia, a saber, as áreas remotas ao sul do Egito. E Misraim significa o Egito. Versículos 17 a 23. Os filhos de Sem. Há 9 filhos na lista, mas os últimos 4 são netos. Nas genealogias judaicas, os netos eram frequentemente contados como filhos. Peleg significa divisão. Recebeu tal nome porque em seu tempo se dividiu a terra, possível referência à dispersão dos homens no tempo da confusão das línguas na Torre de Babel, em Gênesis 10, versículo 25. Versículos 24 a 27. A linhagem de Sem era mais importante para o cronista, pois incluía Abraão. Versículos 28 a 31. O plano da eleição soberana de Deus é demonstrado nos descendentes de Abraão. Como fizera antes, o escritor trata primeiro daqueles que não foram escolhidos e depois da linhagem escolhida de Isaque. Os filhos de Ismael eram 12, os quais se tornaram um grande povo, cumprindo-se a promessa feita a Abraão em Gênesis 17, versículo 20. Versículos 32 e 33. Os descendentes de Abraão, através de Quetura, não pertenciam à linhagem da promessa de Isaque. Versículos 34 a 37. O escritor não usa o nome pessoal Jacó, mas somente o nome da comunidade, Israel. Esaú recebe atenção especial por ser irmão de Israel. De Esaú veio a nação de Edom. Versículos 38 a 42. Seir era uma cordilheira onde habitavam os horreus, em cavernas. Tais horreus eram chamados filhos de Seir. Foram derrotados pelos descendentes de Esaú. Assim, Seir passou a ter o nome de Edom. Seir era também o nome de um povo. Versículos 43 a 54. O cronista passou rapidamente pelos descendentes de Esaú, pelos edomitas, para começar a se concentrar na linhagem de Jacó até Davi, e ofereceu uma relação dos príncipes edomitas, provavelmente substituídos por chefes de tribos, tais quais os sheiks árabes. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 1 a 2 do capítulo 2. Israel significa o que luta com Deus, nome que Jacó recebeu no Val do Jaboque. Este é o nome do povo hebraico composto das 12 tribos descendentes de Jacó. Dos filhos de Israel veio o povo escolhido, através do qual Deus determinara abençoar todas as famílias da terra. Os capítulos 2 a 8 tratam da descendência de Israel e cada tribo, começando pela mais importante, Judá. Versículos 3 e 4. Judá era o 4º filho de Jacó e Lia. Embora fosse o 4º, aparece em primeiro lugar, visto que o direito de primogenitura lhe foi transferido de Rúben, primeiro filho, por causa de seu pecado. A Judá foi dado o domínio, pois dele descendia o chefe, Davi, e o Messias Cristo. Depois que os 2 primeiros filhos de Judá foram mortos, ele teve mais 2 filhos com sua nora Tamar. Versículo 5. Perez continua a linha principal por meio de Esrom, que volta a ser mencionado no versículo. Versículos 6 a 8. Aqui são mencionados os filhos de Zera, irmão de Perez. Os filhos de Zera são considerados homens sábios, famosos por sua sabedoria, e compuseram os Salmos 88 e 89. A descendência de 2 filhos de Zera, Zinri e Etam, são mencionadas. Os filhos de Carme fazem parte da descendência de Zinri, pois Zinri é o pai de Carme. Versículo 9. Aqui volta-se à linhagem principal. Perez, filho de Judá, gerou Esrom, que teve 3 filhos, Jerameel, Rão e Quelubai, ou Calebe. Dos 3, Rão é o principal. Versículos 10 a 12.
A linha da descendência de Rão liga através de Boaz, que casou com Ruth, seu filho Obed, até Jessé, pai de Davi. Versículos 13 a 17. Essa passagem nos fornece os nomes dos irmãos mais velhos de Davi e suas duas irmãs, Zeruia e Abigail. Essas duas eram provavelmente de um casamento anterior de Jessé, pois em 2 Samuel 17, versículo 25, está escrito que elas eram filhas de Naás. Portanto, presume-se que Jessé casou com a viúva de Naás. Zeruia teve 3 filhos, Abisai, Joabe e Azael, que eram aproximadamente da idade de Davi e tornaram-se líderes no exército de Davi. Abigail se casou com Jéter, o ismaelita, e deu à luz Amasa, que se tornou líder do exército de Absalão contra Davi. Esses 4 eram meio primos de Davi. Versículos 18 a 24. No versículo 18, volta-se à linhagem de Esrom, dessa vez falando da descendência por meio de Quelubai, ou Caleb. E a linhagem de Caleb leva a Berzelai, supervisor da construção do tabernáculo, nos dias de Moisés. Esrom teve muitos filhos, incluindo um após sua morte, assim como Quelubai também teve muitos filhos. Versículo 25. Volta-se à linhagem de Esrom, desta vez falando da descendência por meio de Jerameel. Versículos 26 a 41 do capítulo 2. Esses versículos tratam da linhagem de Jerameel, primogênito de Esrom. Alguns estrangeiros, súbitos de Davi, chamavam-se Jerameelitas. Isso está em 1 Samuel 27, versículo 10, e em 1 Samuel 30, versículo 2. Aliás, versículo 29. Sezã era da 6ª geração de descendentes de Jerameel. Ele não tinha filhos homens, esse Sezã. Como havia uma exceção na lei de Moisés que permitia às filhas reterem a herança, casando-se com alguém que pertencesse à tribo de seu pai, o egípcio Jara, servo de Sezã, se tornou filho adotivo da tribo de Judá para se casar com a filha de Sezã. É possível que Elisama tenha sido contemporâneo de Davi, seria a 23ª geração de Judá. Mas ele também pode ter sido o escriba do rei Jeoaquim. Versículos 42 a 55, os estudiosos informam que aqui nesses versículos encontram-se uma lista não de pessoas individuais, pois os descendentes de Caleb já haviam sido citados, mas que aqui é uma lista de populações de cidades que podiam traçar sua origem até Caleb de maneira direta ou indireta. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, versículos 1 a 9 do capítulo 3. No capítulo passado, nós vimos uma retrospectiva da descendência da linhagem de Davi, que chegou nele no capítulo 2, versículo 15. Agora nós vamos acompanhar apenas a linhagem de Davi. O registro da família de Davi cobre os seus filhos nascidos em Hebrom e Jerusalém, os descendentes de Salomão e os descendentes de Joaquim. O escritor quis demonstrar que, embora o reino de Davi estivesse destruído, os seus descendentes continuavam a existir. Assim, Deus poderia cumprir as suas promessas como realmente cumpriu. Maria, mãe de Jesus, era descendente de Davi por meio de Natã. José, marido de Maria e pai de Jesus, descendia de Davi por meio de Salomão. Versículos 10 a 16. Os demais filhos de Davi são negligenciados, não são mencionados, e o enfoque recai sobre Salomão, o descendente escolhido. Esses versículos trazem os reis de Judá, que nós estudamos em 1 e 2 Reis. A linhagem real passa de Davi a Salomão sem ser ameaçada. Azarias é o mesmo homem que mais tarde passa a ser chamado de Uzias. O primogênito de Josias, Joanã, não sucedeu no trono. Salum, também chamado de Jeoacás, sucedeu Josias. Faraó Neco retirou Jeoacás do poder e o substituiu por seu irmão Eliaquim, que teve o nome trocado pelo faraó por Jeoaquim. Jeoaquim foi sucedido por seu filho Joaquim, mas Nabucodonosor substituiu Joaquim pelo terceiro filho de Josias, Matatias, que recebeu o nome de Zedequias. Versículos 17 a 24. A linhagem continua após o exílio da Babilônia, embora desse ponto em diante não houvesse mais um rei oficial. Jeconias também era chamado Joaquim ou Conias. O profeta Jeremias, cuja vida e palavras eram conhecidas pelo escritor, anunciou que Deus removeria a família de Jeconias do trono. Isso está em Jeremias 22, versículo 30. Em sua misericórdia, entretanto, Deus retirou a sua maldição e estabeleceu novamente a linhagem de Jeconias. Jeconias foi solto da prisão na Babilônia e Sesbazar trouxe os tesouros do templo de volta a Judá. E Zorobabel foi governador sobre a comunidade judaica restaurada, terminado o exílio babilônico, e ele reconstruiu o templo. Deus declarou que Zorobabel era seu anel de selar,
revertendo assim a maldição lançada sobre Jeconias. Zorobabel nunca se tornou rei, mas a sua linhagem representava as esperanças reais da comunidade judaica. Tanto Mateus quanto Lucas identificaram Jesus, o Rei Supremo, com essa linhagem. Agora nós vamos estudar o capítulo 4, versículos 1 a 4 do capítulo 4. Neste versículo, a palavra filhos se refere livremente a descendentes e salta várias gerações. Foca-se na descendência de Judá, começando pelo seu filho Perez, depois seu neto Esrom, seu bisneto Carme, e vai pulando gerações até chegar em Ur e Sobal. Ur já tinha sido mencionado em 1 Crônicas 2, versículos 19 e 20, e Sobal já tinha sido mencionada em 1 Crônicas 2, versículos 50 e versículo 52. Versículo 5 do capítulo 4. Azur foi mencionado anteriormente como filho de Esrom, que nasceu após a sua morte. Versículo 9. Não nos é dito de que maneira os irmãos de Jabez foram desonrosos. Obviamente, Jabez assumiu com seriedade sua caminhada com Deus. Ele também trabalhou sob o estigma de um nome que possuía conotações negativas, por significar dores. E naquela época, as pessoas pensavam que ter um nome negativo produziria consequências negativas para a vida da pessoa. Versículo 10. Em sua oração, Jabez suplicou a bênção de Deus, o alargamento de suas fronteiras, a preservação contra o mal, que não lhe sobreviesse nenhuma aflição. Conclusão, Deus concedeu-lhe o que lhe tinha pedido, porque pediu em acordo com a vontade do Senhor. O exemplo da retidão de Jabez ressalta a verdade que Deus abençoa aqueles que o invocam fielmente. Versículo 13. Otniel foi o primeiro juiz de Israel e era sobrinho de Calebe. Versículo 15. Calebe era o espia que Moisés havia enviado para espiar a terra prometida em Números 13, e o único, junto com Josué, que voltou com confiança de que os israelitas poderiam conquistá-la. Versículo 17. O casamento de Mered com a filha de Faraó não é registrado em qualquer outro lugar. Versículos 21 a 23. Quando o Senhor levou e Onã, que se casaram com Tamar, Judá ficou com medo de casar seu filho Selá com Tamar. Selá era o filho sobrevivente mais velho de Judá. Selá ainda estava vivo quando ele teve Perez quando teve os filhos com Tamar. O registro sobre Selá inclui nome de pessoas, nomes geográficos e associações comerciais. Eles eram artesãos. Versículos 24 a 37. A partir do versículo 24, tira-se o foco da descendência de Judá para falar da descendência das outras tribos, começando pela tribo de Simeão. Visto que Simeão foi violento e cruel, seu pai Jacó predisse que sua tribo seria dispersa na terra. No tempo da conquista, a tribo de Simeão recebeu um território que era confinado e misturado com Judá. As regiões que pertenciam só a Simeão eram na maior parte desérticas. Como consequência, Simeão foi se integrando mais e mais a Judá e a Benjamim, e sua identidade desvaneceu. Apesar de uma numerosa descendência, especialmente a de Simei, a tribo como um todo ficou indistinta. A lista de povoações de Simeão baseia-se em Josué 19, versículos 2 a 8, e o objetivo da listagem é que o conhecimento dos territórios dominados antes do exílio babilônico instilaria esperanças de expansão geográfica depois do retorno do povo judeu da Babilônia. Alguns líderes proeminentes da tribo de Simeão, como Bezobabe, são citados e como eles expandiram seus territórios em diversas direções. Algumas dessas foram reocupadas após o exílio babilônico. O propósito era narrar aos leitores até onde se estendia a terra prometida. Versículos 39 a 41. Alguns simeonitas ainda mantinham sua identidade no tempo do rei Ezequias, quando eles tomaram algumas terras férteis de um grupo de camitas. Essa façanha é notável, visto que eles empreenderam essa aventura militar para adquirir mais pastagens, enquanto os assírios estavam causando alvoroço por todo o país. Versículos 42 e 43, outro grupo de simeonitas se distinguiu por uma excursão ao Monte Seir, onde finalmente eliminaram os amalequitas que se escondiam naquela região. Os amalequitas causaram muitos problemas a Israel e quase foram extintos pelo rei Saul e foram derrotados por Davi, embora alguns tenham escapado. E os simeonitas finalmente terminaram a tarefa. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 1 a 4 do livro de 1 Crônicas.